Fala, criadores aromáticos, eu, Adriana de Souza, estou aqui na loja do Jabaquara gravando essa aula incrível para vocês, velas com cera de coco. Então, se você quer aprender a fazer essas velas, me acompanhe aqui até o final desse vídeo. É super fácil e você vai ter uma ótima opção para presentear. Então, vamos lá, gente. Ó. Como eu disse, nós vamos fazer agora uma vela, e dessa vela, que é essa vela da latinha que eu já mostrei para vocês, a gente vai depois fazer um incremento aí, nós vamos utilizar potinhos de vidro para fazer aquele que lembra aí uma vela mousse, uma vela chantilly, que tá super em alta também. Então eu vou trabalhar para fazer essa vela com a cera de coco, tá? A cera de coco, ela é um produto bem nobre para a gente fazer vela, e para quem está iniciando nesse mundo artesanal das velas é muito fácil de fazer, tá? Porque ela não sofre de retração, então a gente derrete, coloca a essência e já pode colocar dentro do recipiente. Então não tem aquela coisa de esperar a temperatura, depois de ter que completar porque ela cria uma cavidade no meio, de ter que desenformar e não conseguir. Então, para quem vai iniciar no ramo de velas artesanais, a cera de coco é perfeita, porque a gente acaba de derreter ela, preparou a vela. Se a gente estiver trabalhando numa bancada firme, ela não precisa de acabamento, né? Ela mesmo já tem aquele acabamento super legal, super bonito. Sem contar aí na praticidade da gente trabalhar, tá? Então aqui a gente tem essa que vem no pote, também tem uma outra que vem em tablete, mas é a mesma coisa. Isso depende de fornecedor, o tipo da embalagem que a gente está trabalhando. Mas o resultado, a qualidade do produto final vai ser a mesma, tá? O recipiente, eu trouxe assim, aqui uma canequinha assim esmaltada, mas pode ser o bule, pode ser aquela panela de banho-maria, né? Então tem vários recipientes. Aqui a gente já pode trabalhar com alumínio, não tem problema, porque é uma vela, não vai no corpo. Então, sendo um alumínio resistente, de boa qualidade, a gente pode utilizar. Lembrando que quando a gente vai utilizar a primeira vez a panela de alumínio, até mesmo para vela, a gente recomenda lavar muito bem com água, sabão, secar. E eu pego um paninho que não solte pelos, pode ser óleo de cozinha mesmo, passo em toda a panela e depois passo um papel absorvente, ele ainda sai cinza, tá? Porque se a gente pegar a panela, comprar uma panela, chegar em casa e for fazer a vela fica cinza, porque aquele resíduo do alumínio vai se desprender ali, né? Aparentemente nem parecia ter, mas tem. Então, a gente tem que fazer essa parte de higienização também. Então, aqui é a mesma coisa, gente. Eu posso fazer ela pesando, para quem vai querer fazer as contas exatas, então a gente pode pesar. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho mais, porque eu preciso depois bater o chantilly, né, para fazer a vela. Então vamos lá. Vou pesar aqui. Então vamos lá. Como a gente depois gosta de brincar um pouquinho, eu vou derreter 300 gramas, tá? Mais um pouquinho. E ó, como ela é bem facinha de trabalhar, ela é bem molinha, tenho aqui as minhas 300 gramas. Como eu vou mexer com corante, eu já vou até tirar o pote daqui, porque se cair um pouquinho de corante ali, né, já era. A gente vai ter aí velas bem coloridas por um bom tempo. Então, quando a gente vai fazer só um pouquinho, vai guardar o restante, o corante para vela, uma gotinha que cai, ele tinge bastante, então a gente tem que ter cuidado. E aqui, ó, vou levar direto para o fogo. Aí as pessoas falam assim, Adriana, mas na vela precisa de banho-maria? Não, eu não gosto de banho-maria na vela. Por quê? Se eu estiver trabalhando com uma panela um pouquinho mais baixa, como essa daqui no banho-maria, a água pode espirrar dentro da panela, né? Água e parafina é a mesma coisa que óleo quente quando cai uma gota de água, espirra. Então, eu gosto de trabalhar assim, direto no fogo, tá? Bom, no folheto que vocês têm, inclusive o pessoal que está em casa pode depois, né,
tá entrando em contato com a gente, ou você vai deixar o link no vídeo. O Lucas vai deixar um link lá na descrição do vídeo. Então, o pessoal que está aqui recebeu um formuláriozinho com todas essas informações que a gente está passando de derretimento. Então, é só clicar lá no link abaixo do vídeo, na descrição, e baixar o arquivo PDF aí na sua casa para que você também possa ter esse material, tá? Então, vamos lá. Olha, aqui já começou o processo de derretimento da minha cera de coco. Nós vamos precisar aqui... A latinha tá aqui, ó. Eu vou preparar, então, aqui a nossa vela em uma latinha de alumínio. Mas do mesmo jeito que eu preparo nessa latinha, gente, vocês podem preparar no vidro, porque ela pode ser preparada em vidro, ela pode ser preparada em cerâmica, onde ela não pode ser preparada em plástico, né? Porque o plástico, conforme a vela vai queimando, ela pode pegar fogo. Então, ó, essa latinha ela já vem pintada por dentro, então nós vamos fazer a preparação nela. E aqui também a gente vai precisar do centralizador de pavio, tá? Trouxe aqui o meu pavio. Nós vamos utilizar para essas velas, tá? O pavio já parafinado. Então, esse daqui é o pavio parafinado de 2 milímetros. Por que que eu vou usar o de 2 milímetros? Por conta do diâmetro de queima que ele vai ter. Então, o pavio a gente vai escolher devido ao diâmetro de queima. Como a gente trabalha com pavio de 1 e 2 centímetros, o pavio de 1 centímetro é para aquelas velas do potinho, tipo aqueles de brigadeiro pequenininho de 40 ml. Um pavio de 1 milímetro. Para potes maiores, até esse daqui, é um pavio de 2 milímetros. A partir desse diâmetro, a gente já começa a trabalhar com 2 pavios de 2 milímetros, tá bom? Então, aqui, eu vou utilizar esse pavio, eu vou preparar aqui umas 3 velinhas, então, eu vou precisar de 3 pavios, tá? O pavio, ele vem com essa chapinha aqui de metal, que é o ilhós. O ilhós, ele é vendido separado, porque o pavio é grande. Os potes que nós vamos utilizar são potes pequenos. E aí, a gente pode reaproveitar o pavio em outras velas também, tá? Aqui ela já está quase que totalmente derretida. Eu vou já desligar a chapa, porque essa chapa, ela continua em aquecimento por um tempinho. Ó. Sempre acompanhando, né? Vale lembrar que o ponto de fusão da nossa cera de coco é 70 graus, tá? Ela atingiu 70 graus, para ela entrar no ponto de fulgor dela, quando ela vai incendiar, é muito rápido. Por isso a gente tem que acompanhar. Derreteu, tiro do fogo. E aí eu vou ter um longo tempo aqui agora para trabalhar com ela. Então, aqui eu vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou colar o pavio. Eu gosto de usar cola quente, mas assim, as perguntas. Se eu não tiver cola quente, como que eu vou fazer para colar o pavio? Pode ser com fita dupla face. Se ainda não tiver a fita dupla face, pega uma pequena quantidade dessa cera derretida, coloca no fundo, quando ela começar a cristalizar, coloca o pavio, ele vai fixar, tá? Mas eu gosto de usar a cola quente, né? Principalmente quando a gente vai fazer várias velas, isso ajuda bastante a gente, ó. Então, vou encostar o ilhós lá no fundo do recipiente, centralizei, tá? Então, ele fica bem centralizado. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no recipiente de vidro. Já tem adesivo, né? Já existem adesivos também, que nada mais é do que uma fitinha dupla face que a gente coloca ali, né? Ó. Danifica a peça. Não. Porque a cola quente, ela vai só aqui embaixo, ó. Ela não vai ter contato nenhum com a nossa vela. Vou já deixar aqui preparado também outro copinho. Então, já tenho aqui, ó. Então, esses eu vou deixar reservado aqui do lado. Olha, agora voltando aqui. Quando a gente tira a nossa cera de coco do fogo, como eu sei que o ponto de fusão dela é 70 graus, eu sei que eu já tirei ela do fogo a 70 graus, tá?
As essências de velas, que aqui na Império das Essências a gente define pela cor da tampinha, além do rótulo, é preta, tá? E por que a gente fala essência para sabonete, aromatizador e cosmético, essência para vela? Porque o tipo de solvente que vai fazer com que se misture no produto é diferente, tá? Então, quando a gente fala essência para vela, são essências lipossolúveis, porque elas são solúveis no óleo. O que vai acontecer se eu colocar uma essência aqui, a essência de palha italiana que eu utilizei para fazer o sabonete aqui? A gente vai ver aquela bolha lá no fundo da panela, né? Por quê? Porque não é uma essência solúvel em óleo. Então, a gente tem palha italiana para vela e a gente tem palha italiana para cosméticos e aromatizadores, porque muitas pessoas gostam de fazer ali um conjuntinho, tá? A mesma coisa, aqui eu vou usar essência de trufa, que eu acho maravilhosa. Então, tem essência de trufa para fazer o sabonete, tem essência de trufa para fazer a vela. Então, não tem essência que serve para tudo, né? Ou ela serve para água, ou ela serve para cosméticos e aromatizadores, ou ela serve para velas, porque aí os solventes, né, para a gente fazer essa diluição, são diferentes. Então, aqui eu vou utilizar, é um lançamento do Império das Essências, para Páscoa, essência de trufas, essa é a versão de vela, tá? E tem o mesmo cheirinho para sabonete, então quem quiser fazer lá o sabonetinho de trufa e a velinha de trufa e fazer um conjuntinho, perfeito. Bom, quando a gente fala em essências para velas, nós estamos falando em usar de 5 a 10%, tá? Isso para a gente ter um exalo, o máximo é 10%, não é porque ele é lipossolúvel que quanto mais essência eu vou colocar, mais cheirosa a vela vai ficar, mais cheiroso vai ficar o ambiente. Não, chega uma hora também que satura e ela não mistura, tá? Então, o máximo de essência que a gente indica para vela, isso para parafina 140, 145, para cera de coco ou para ceramics eco é 10%. Tenho 300 gramas aqui, então eu vou colocar 9 ml da essência. Vou colocar aqui, ó, já vou medir. 9 ml. Bom, aqui, gente, ó, a minha panelinha tá até com o restinho que eu utilizei ontem para fazer aqui os bombonzinhos, né? Que eu vou utilizar depois para decoração. Então, também utilizei um molde de silicone para fazer aí uma decoraçãozinha. E aqui, ó, eu vou só derreter um pouquinho essa cera que já tá aqui. Eu vou tirar um pouquinho para fazer uma calda depois, tá? Vou colocar primeiro a essência. Deixa eu já colocar a essência, como eu já medi. Ó, vou derramar um pouquinho aqui, que é só para eu fazer uma gracinha depois na outra velinha, tá? Bom, e aqui eu vou pegar o centralizador, já vou passar. Já vou deixar ele aqui de ladinho. E eu já posso fazer o envase da minha cera de coco na latinha. Vamos lá. Vou colocar a cera até atingir a altura que eu desejo. E aqui eu venho arrumando o pavio. Então, o pavio bem centralizado para que eu tenha uma queima perfeita na minha vela. É claro que se eu colocar o pavio torto, a vela vai queimar torta também. Então, a importância do pavio estar bem centralizado. Gente, aqui, olha, eu vou precisar aguardar essa cera resfriar para eu poder começar a fazer a preparação do nosso chantilly, tá? Então, da nossa vela mousse. Então, nesse caso aqui, nós vamos ir mexendo até fazer com que ela comece a resfriar. Bom, aqui eu trouxe o quê? Um saco de confeiteiro, tá?
Então, é aquele que a gente usa mesmo para confeitar. O bico, eu já vou deixar ele aqui preparado. Vou cortar aqui a pontinha. E já vou deixar o bico aqui dentro. Esse saco, ele é reutilizável, tá? Então, a gente depois consegue lavar ele para utilizar em outras velas também. Quando a gente tem muita vela assim para fazer, o que eu gosto? Eu preparo o chantilly. Antes de colocar aqui, quando a gente vai precisar de fazer mais que uma cor, o que eu faço? Eu pego um pedaço de papel filme, coloco esse chantilly ali, enrolo ele e coloco ele aqui dentro. Aí o saco não suja, tá? Então dá para fazer assim também. Olha aqui. Agora nós temos que ir mexendo até ela resfriar. Enquanto ela vai resfriando, alguém tem alguma dúvida aqui em relação às velas? Você falou que cada 300 gramas de essência, 9 de base, só 9% de... Não sei se fosse cada 100. Ah, não, desculpa, eu fiz a conta errada. Tem 300 gramas, são 30 ml, tá? Então aqui eu tenho que colocar 10 ml para cada 100 gramas, tá? Uma outra coisa, quando a gente, para exalar, a gente pode colocar de 5 a 10% de essência, né? Mas eu vou fazer uma vela para decorar um centro de mesa onde vai ser servido algum tipo de alimentação. Use sempre abaixo de 5% para aquela fragrância não interferir ali na comida, né? Então, quando a gente vai fazer uma vela para centro de mesa, normalmente ou não se coloca essência ou coloca-se muito pouco, porque senão vai passar aquele cheiro, vai acabar impregnando o local, tá? Então, aqui, gente, eu vou colocar mais um pouquinho de essência. Deixa eu pegar ela aqui. Não vou colocar nem o máximo, nem o mínimo. Vou colocar mais 9 ml. Se quiser, senão a gente pode fazer ela suavezinha para uma vela de centro de mesa. Eu derreti 300 gramas, mas eu já coloquei ali, já coloquei aqui um pouquinho. Coloquei mais 9, então assim não vai ficar nem o máximo, nem o mínimo. Corante, se eu quiser colocar é nesse momento, tá? Mas como eu quero fazer o meu chantilly na cor da cera, que é branquinha, eu vou deixar sem. Por quê? Eu vou preparar aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei um pouquinho aqui? Na hora em que eu for montar, eu vou levar rapidamente no fogo para ela dar uma amolecida e vou vir mesclando, tá? 300 gramas seria 30 ml. Sim. Colocou 18. Coloquei agora... 9 com 9. 9 com 9. Coloquei... 18. Isso. Mais ou menos com 5, um pouco mais de 5. Mais ou menos. Mas teoricamente seria 30. Teoricamente, se você quiser exalo, a gente pode colocar de 15 a 30, tá? Que aí ela começa a exalar, seria os 10%. Ela começa a exalar a partir de 5%, um exalo no ambiente, tá? Então, até eu chegar em 10%, ela vai ter um exalo bem maior. E outra coisa, essa parafina não deforma, né? Essa parafina não desenforma, tá? Quando a gente trabalha com cera de coco, a gente vai ter que trabalhar ela em recipientes de latas de alumínio, vidro ou cerâmica, plástico não pode. Ou seja, todo material que não seja inflamável eu posso colocar ela não vai desenformar, tá? Por quê? Porque vocês viram que eu peguei ela com colher de dentro do pote. É essa textura final da vela, é como se ela fosse uma cera mesmo, né? Essa parafina ela é feita com cera de palma, cera de coco, cera de arroz, então são produtos nobres. Ela vai ficar molinha, bem molinha mesmo, porém brilho, acabamento é perfeito, e quando a gente fala em exalo de fragrância, é uma das melhores que tem, porque o ponto de fusão dela é bem baixinho, e devido a essas ceras que são utilizadas, né, vai promover maior exalo da vela
quando a gente queimar. E é claro, né, que assim, quando a gente fala em queima da vela, o pavio também interfere muito, gente. Não adianta eu querer que uma vela dessa, com um pavio de 1 milímetro, vai exalar, porque ele não tem a capacidade de aquecimento dessa cera para fazer o exalo da essência, tá? Então a gente também tem que ficar de olho aí nos diâmetros, tudo certinho, para que a gente possa ter aí uma vela que queime e que também exale a fragrância. Olha, aqui está começando agora a querer engrossar, tá? Mas ainda falta muito para a gente fazer o nosso chantilly. Então vamos mexendo mais um pouquinho. Uma forminha da rosa, tem alguma? Aí a gente tem várias formas de rosas. Você quer fazer uma vela no molde de rosas. Então, aí com a cera de coco você não consegue, porque na hora de desenformar, eu vou te dar assim a peônia, que está super em alta, essa flor, que é aquela que ela é um molde assim, ele é grande e tem muitos detalhes nessa rosa. Então ela tem as pétalas e você vai ter que derramar parafina ali para ela encher as pétalas para você poder desenformar. Como a cera de coco, não dá. Na hora que você for desenformar, as pétalas vão ficar lá dentro. Então você pode fazer ou com a parafina 140, 145, que é aquela parafina comum, de vela comum, ou com a Ceramix Eco. A Ceramix Eco, na questão de aparência, tá? Ela é muito parecida com a cera de coco, porém ela é rígida, ela é dura como a parafina comum. Então, se você for fazer no molde de silicone as flores e quer a aparência igual a cera de coco, usa a Ceramix Eco. Se eu fosse colocar um corante, seria o mesmo corante do sabonete? Não, não. Aqui eu vou falar do corante. Aqui é um corante à base de óleo, tá? O corante que a gente usa para sabonete é o corante à base de água, né? Então, não, é outro. Aqui, pessoal, também em relação ao corante. Como ela perguntou do corante, ó. O corante que a gente trabalha para vela, em mais cores, é o corante em pó, tá? Então, o que eu tenho aqui dentro desse tubinho é o corante em pó diluído em óleo mineral. Eu não gosto de trabalhar direto com o pó, né? Porque o pó, ele cria muito grumos, ele demora muito a dissolver e depois a nossa vela vai ficar pigmentada. Então, o que eu faço? Eu pego aquele corante, cada potinho, ele vem com 7 gramas. Eu dissolvo ele em 100 ml de óleo mineral, tá? E mesmo assim, ó, ainda sobra pozinho no fundo. Então, na hora do uso, a gente vai agitar para colocar na nossa cera. Então, para preparar o corante, né, que ele vem em potinhos de pó, o potinho dele tem 7 gramas, eu dissolvo as 7 gramas em 100 ml de óleo mineral. Eu gosto de dissolver no óleo mineral, mas às vezes a gente não tem, pode usar um óleo de girassol, que é um óleo bem fininho também, é bem parecido, tá? O importante é o óleo não ter cor, porque senão ele vai interferir na cor do nosso corante. Por isso que a gente indica o mineral, é totalmente incolor. Não poderia, no caso, aí usar o pigmento no lugar do corante? Pode-se usar um pigmento, mas um pigmento para vela. Sim, mas um pigmento para vela poderia usar no lugar? Pode usar o pigmento para vela, não tem problema. Qual seria a diferença? Então, aqui o nosso pigmento, ele é perolado, então ele não dá tanta cor, né? Então, se eu quiser a cor mesmo, eu vou usar o corante. Vai dar a cor mais intensa, ó. Então, aqui, gente, ó, vou até desenformar já para vocês verem, tá? Eu fiz ontem. Então, ó, aqui é o corante cereja, tá? Então, essas aqui eu fiz ontem para poder... Eu achei que hoje não ia secar e realmente é difícil secar a vela no calor, tá? Então, esse daqui eu fiz ontem com esse corante, que é o mesmo que eu trouxe aqui, tá? Então, aí, se eu tivesse utilizado o pigmento, ele não teria essa cor, tá? Porque o pigmento...
que a gente trabalha, como ele tem aquela nuance perolada, ele só vai ficar bonito mesmo na hora que acender a vela, que eu queimar. O corante tem que dar um tom mais forte do que o que a gente quer no final. Sim, na vela, conforme a vela, eu pingo o corante aqui, tá? E ele tem uma cor. Conforme a vela vai secando, ele vai clareando. Então, se a gente quiser uma cor mais intensa, a gente tem que colocar um pouquinho mais. Aí você vai falar assim, Adriana, mas como que eu sei qual é a cor que vai ficar, né? Tem como fazer isso? Tem sim. Vocês podem pegar um copinho daqueles plástico com água, coloca pela metade de água e você vai colocando o corante, né? Aí você vai e pinga naquela água. Na hora ele vai secar, aquela é a cor que vai ficar a vela, tá? Ou então pegar um papel de folha sulfite branquinha, colocar aí dando umas gotinhas ali também para você poder ver o tom que tá dentro da parafina. Ó, gente, como ela já tá, ó. Nesse ponto aqui eu também já posso fazer vela ali, então a cera de coco, ela me dá, assim, muitas vantagens na hora de trabalhar, né? Porque se eu me atrapalhar um pouco, puxa, esqueci de colar o pavio, será que já coloquei essência e agora? Eu vou ter que levar para o fogo, vai perder essência? Então aqui a gente consegue trabalhar um longo tempo com essa cera sem precisar voltar para o fogo, tá? E aqui daqui a pouquinho a gente já vai então fazer aí o chantilly. Vamos ver aqui mais uma coisinha de vela, que o pessoal sempre pergunta. Lucas, você que sempre acompanha as gravações, o que o pessoal pergunta das velas? Principal pavio centralizado, tipo de essência. Se dá para usar outra coisa aqui sem ser o centralizador, gente. Essa outra coisa é o hashi. Não tenho hashi, mas eu tenho uma varetinha que eu faço o aromatizador de ambiente. Eu corto ela no meio, passo um durex e coloco ali, né? Pode ser pregador, enfim, tem um monte de coisa. Quando uso esse tipo de pavio e quando uso aquele de madeira? Qual a diferença de um e do outro? Então, quando a gente utiliza esse pavio e o pavio de madeira. Então, vamos falar que eu quero uma vela 100% ecológica, né? Eu vou usar o pavio de madeira, porque ele não tem parafina. E o pavio parafinado, ele contém a parafina, os dois vão queimar igual, tá? O mesmo campo de queima, e a diferença está nessa, né? Normalmente, quando eu quero uma vela 100% vegetal. Tem uma que o pessoal pergunta muito, né? Qual que é o tipo de cera para cada tipo de vela que ela vai fazer? Olha lá, qual o tipo de cera para cada tipo de vela que a gente vai fazer. É muito comum, está muito em moda a cera de coco, por isso que a gente está fazendo ela até mesmo pela praticidade de preparar, né? Mas a primeira vela que surgiu no mercado há um bom tempo atrás, inclusive eu gravei com a Flávia até um podcast falando sobre isso, né? Sobre as velas para o Dia das Mulheres. Antigamente a gente só tinha aquela parafina 140, 145, que é tão famosa aí que o pessoal fala que é a parafina plus, porque ela contém ceramicro e estearina. Era aquela vela, é a vela de 7 dias do mercado, né? A gente só tinha aquela parafina para trabalhar. Então, com essa parafina, a gente consegue preparar muitos tipos de vela, muito mesmo. A vela batida, a vela mármore. Por quê? Porque ela tem um poder de deixar eu trabalhar em diversas temperaturas, tá? Então, cada temperatura que eu trabalho com a parafina 140, 145, ela vai me dar uma aparência, ela vai me dar uma textura na hora que eu desenformo a vela. Porém, ela sofre de retração, né? Então, retração, o que é? A vela, ela vai secando de fora para dentro, de baixo para cima, de cima para baixo. Qual é o último que ela vai secar? O meio. Como essa parafina à base de petróleo, ela tem um volume maior derretido do que sólido, conforme ela vai secando, ela vai criar um buraco ali perto do pavio. E aí a gente vai ter que trabalhar ou com a técnica que a gente chama de toquinho, que é fazer toquinhos mesmo de parafina e completando ela, ou espera ela afundar mesmo e depois vem com a parafina e
completa aquele buraquinho, tá? Quando a gente prepara uma vela com elementos, com ela fica muito bonita, porque ela tem uma certa transparência e a gente consegue ver o elemento sem desgastar, utilizando um soprador térmico. Ela tem um brilho incrível, tá? Porém, ela tem esse probleminha aí, de uma alta temperatura, ela só vai estar completamente derretida a 100 graus, e daí para ela incendiar é muito rápido, né? Então a gente trabalharia aí com uma temperatura muito grande. Aí depois dela surgiu a parafina em gel, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de vela em gel, é aquela transparente que a gente faz aquário, faz drink, faz velas maravilhosas com ela, tá? Também a parafina em gel, ela tem a Gel Plus e a Gel Cristal. A Plus é só dentro de recipiente, a Cristal a gente consegue desenformar pequenas velas, como velas flutuantes, que aí dá para fazer nos moldes de silicone. E depois, com o tempo, foi surgindo os dois outros tipos de parafina, né? E que foi criado lá pelos gringos, a gente sempre brinca, que é a cera de coco, tá? E que é a Ceramix Eco. O que é a Ceramix? A cera de coco a gente já comentou, né? Que é a mistura de ceras nobres, como cera de palma, arroz e a cera de coco. Então forma-se essa vela maravilhosa que a gente está preparando. E tem a Ceramix Eco. O que é a Ceramix Eco, né? É 50% da parafina 140, 145 e 50% de cera de soja. Então, criou-se a Ceramix Eco, que ela também tem um ponto de fusão baixo, né, 70 graus, e a aparência dela é muito parecida com a cera de coco, porém ela fica dura como a parafina 140, 145. E aí eu consigo fazer velas para desenformar, tá? Só que eu não consigo aplicar todas as técnicas da primeira parafina nela, porque ela também é uma cera mais nobre devido à cera de soja. Então a gente não vai conseguir uma vela rústica. Eu já tentei fazer a vela batida, não fica tão bonita, ela tem a sua beleza, mas não fica como a outra, tá? Então tudo vai depender do tipo de vela que eu quero preparar com o tipo de parafina que eu realmente vou utilizar. Aí, aproveitando o gancho, né, a gente vê muita receita na internet pegando a Ceramix e ou até a parafina comum mesmo, né, colocando a gordura vegetal, aquela banha, né, que é banha alimentícia. Como eu falei no início, eu não indico, mesmo porque, gente, se a gente vai no mercado comprar banha, onde ela fica? Na geladeira, né? Imagina eu colocando aquela banha numa vela e ela vai ficar na temperatura ambiente. Questão de dias, ela começa a oxidar. Então, o que é oxidar? Ela vai mudar de cor, a vela vai ficar com cheiro de sebo, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de preparar, fazer um teste antes, conhecer aquilo que a gente está fazendo para não ter problema depois, tá? Então, se a gente tem as parafinas já industrializadas, que a gente pode utilizar de uma forma correta, uma forma mais segura, não vamos aí ficar inventando de colocar os alimentos dentro das velas. A única coisa que eu falo assim que de alimento pode é quando a gente vai fazer essa vela chantilly, sabe aqueles confeitos granulado, coloridinho? A gente pode fazer uma decoração pequena com elas, tá? Olha, gente, como que a parafina, a minha cera de coco já tá. Só que se eu for colocar ela ali no saquinho, ela ainda está muito mole, aí eu não vou conseguir modelar. Abanar. Ai, não dá para abanar. Se eu tivesse lá no ateliê, o Lucas sabe que eu tenho um truque para fazer isso, né, Lucas? Eu pego uma forma, coloco água da torneira e vou encostando o bumbumzinho da panela. Então ela vai esfriando mais rápido, né? Por que eu não estou utilizando o termômetro nessa vela? Porque a parafina, a cera de coco, eu já sei que ela vai estar derretida a 70 graus. Então eu já tirei do fogo. E as essências para vela, elas suportam uma temperatura até 80 graus. Por esse motivo eu não estou utilizando o termômetro, mas tem um truque. Quem já fez aula aqui comigo, usando as outras parafinas, não tenho termômetro, vou fazer a minha primeira vela para ver se eu vou gostar, né? Então, o que eu indico? Pega uma colher, que você não vai usar como essa, bem limpinha, em temperatura ambiente. Você mergulha a ponta dela aqui. Se você tirar e ela sair esbranquiçada na ponta, a sua parafina está a 80 graus.
tá? Então, aí eu posso colocar a essência. Aí é claro que se eu vou aplicar alguns outros tipos de técnica de vela, aí eu preciso sim ter o termômetro para saber a temperatura certa, para colocar na forma, para saber a textura que minha vela vai ficar, tá? Olha aqui, vou deixar aqui agora um minutinho, ó. Como que eu vou mostrar para vocês? Ela já está praticamente nessa textura, tá? Então, o que que eu trouxe aqui? Eu trouxe um potinho com várias sempre vivas cortadas e uma pinça, tá? Eu vou fazer como eu fiz nessa daqui, ó. Tá vendo que tem florzinha nela? Então, aqui eu escolhi florzinha porque eu acho que esses tipos de florzinha tem tudo a ver com Páscoa. É mais rústico e eu gosto bastante. Mas eu quero fazer uma vela com pedra. Eu quero fazer uma vela com uma canelinha e uma laranja. Então, é nesse momento que nós vamos colocar o elemento ali. Por quê? Porque ele vai ficar na parte de cima e vai grudar na parafina ao mesmo tempo para ela não ficar depois caindo no nosso pote. Por que que eu vou aqui, ó, pegar com a pinça? Porque é muito mais fácil para eu colocar lá dentro e não estragar. Então, eu venho... Tá bom aqui, Edu? Ó, então, eu venho aqui e vou colocando ela na beirinha. Ó, vou pegar outra aqui. Então, isso aqui que eu tô fazendo é só colocando as florzinhas ali. Vou colocar. Essa florzinha, ela vai boiar, tá? A sempre viva, gente, ela não vai pegar fogo. Então, eu posso deixar ela ali boiando. Só que se eu colocar laranja seca, canela, outro tipo de elemento, na hora da queima, conforme forma a piscina, eu vou tirando, tá? E ele falou em piscina e eu lembrei de uma dica super importante que a gente sempre dá, né? Eu costumo falar assim, gente, a vela, ela tem memória, tá? Por que que a vela, ela tem memória? A gente, quando acende a vela, ela começa a formar aquela rodelinha ali que a gente chama de piscina, que é líquido, certo? Às vezes eu acendi a vela, queimou por 5 minutos, só vou apagar para ela não gastar rápido, né? Vai lá e apaga. O que que vai acontecer? Ela teve a primeira queima, não teve? Quando eu acender minha vela de novo, ela não vai passar dali, tá? Porque nessa memória que a vela cria, o pavio entende que ele só pode queimar naquele diâmetro, porque dali ele não pode passar. E aí cria-se aquele buraco e a vela vai apagar. Aí a gente fala, mas o meu pavio afogou, né, naquela piscina que se formou. É por isso. Então, quando a gente vai queimar uma vela, o que que a gente tem que fazer? Deixar ela formar uma piscina total em cima, aí eu posso apagar. Porque da próxima vez que eu acender, eu corto a pontinha ali do pavio para não ficar soltando aquela fumaça preta, aquela fuligem toda, acendo, ela queimou, aí eu posso apagar, tá? Porque cada vez que eu vou apagando minha vela, o pavio ele não passa daquele diâmetro, certo? Olha, gente, já tá quase, ó. Tá vendo que ela já tá agora até demorando mais pra... Oi. Pode bater com fluê também, tá? Aqui pode bater com uma batedeira também, se você tiver uma batedeira velhinha lá em casa, você pode colocar que ela vai ficando cada vez mais aerada, aí você vai conseguindo texturas diferentes também, tá? Aqui eu tô fazendo com a cor do creminho da nossa cera, mas o que que eu posso fazer também? Colocar um corante aqui e fazer ele colorido. Eu vi uma verde linda, gente. Então, ela fez a base verde, o creme verde, ficou muito bonita. Olha aqui, eu levei aquele pouquinho que eu separei para o fogo. Ó, então, rapidinho, foi só para ele dar uma leve derretida. E eu vou colocar um pouquinho mais de corante para ele ficar um pouquinho mais vermelhinho, tá? Ó, fora do fogo, eu posso colocar aqui o corante. Vou mexer. E já vou reservar ele aqui. Se colocar a essência acima de 80 graus. Ele evapora.
tá? Se a gente, cada essência ela tem uma temperatura que ela suporta. No caso das essências de vela, o máximo que ela vai suportar é 80 graus. Por isso que quando eu coloco a essência numa parafina, sobrou a parafina e eu vou levar ela ao fogo, eu preciso repor essa essência, porque no momento que eu reaquecer a parafina, ela vai perder a essência, tá? E a parafina, gente, não é como no sabonete no início que eu falei, que ela pode levar mais de uma vez para o fogo, só o sabonete. A parafina eu posso levar 10, 20 vezes o tanto que eu quiser, né? Tanto é que a gente tem até vídeo no canal do YouTube ensinando a recuperar velas velhas, né? Às vezes sobra aquele monte de toquinho de vela. O que a gente pode fazer? Derrete tudo, coa ela para tirar sujeira, o pavio, algum, né? Alguma decoração que tenha ficado nela e faz outra vela. Então, a parafina, eu errei, eu posso desmanchar, errei, desmancho, faço de novo e quantas vezes for preciso, porque não tem esse problema. Olha, pessoal, aqui eu já vou começar a preparar. Vou pegar o meu saquinho. Já vou deixar ele aqui. Vou mostrar para o pessoal lá em casa o ponto que vai ficar. Olha, ainda mais um pouquinho. Hoje tá muito quente aqui. Aqui, se eu quisesse fazer só de um creme, ó, jogando com a colher, para ele formar uma outra textura em cima, já daria. E a partir daqui, gente, eu posso criar vários tipos de vela, assim, que lembra essa parte de comida, né, de chantilly. Se você mexer com o fouet, como o Marcelo falou, né, ela também fica bem mais aerada do que ela vai ficar aqui. Aí é importante lembrar também que a vela aerada ela é consumida mais rápido do que uma vela não aerada, né? Que aí tá com ar dentro. Vamos lá. Só vou colocar aqui um copinho, só para ela não vazar no início. Foi colocando aqui aos poucos. Também pode ser usado uma espátula de silicone. Ó, aqui vai sobrar um pouquinho lá dentro, mas não tem problema. Aqui eu já tenho a primeira parte. Agora vamos lá. Vou fazer só uma. Já deu uma leve endurecida aqui, ó. De novo, vou levar bem rapidinho, só para ela poder derreter mais um pouquinho. E aqui, ó, vou fazer o primeiro teste. Olha lá, ó. Tá vendo? Já vai sair, tá? Então, vamos lá. Vou derramar um pouquinho dessa parafina colorida embaixo. Como se fosse uma calda mesmo, tá? E aí a gente vem. Gente, ainda bem que eu tô de regime, eu não gosto dessas coisas. Bom, não tem outra alternativa, né? Vou cortar. E aí, eu tenho um bombonzinho que eu vou colocar aqui. Certo? E aqui. Pode servir? Também quero. Ó. Muito gostosa, né? Dá vontade, não dá, gente? Olha, Lucas, quero um sorvete, Lucas. E agora? Tô de regime, Lucas. Lindinha, né? E aqui, ó, nossa outra velinha, eu já posso cortar também o pavio.
Aqui, ó, posso até cortar mais rentinho um pouquinho. Prontinha a nossa velinha também. Facinho, não é? Apesar da demora, mas é porque está quente. Aqui a gente não tinha uma pia com água para ir colocando o bumbumzinho da panela e ela resfriar. Mais fácil, mas tá prontinho ali. Esse que sobrou, é claro, depois eu vou virar o saquinho, ao contrário, eu raspo toda essa parafina que tá aqui dentro e derreto ela de novo. É só acertar o ponto. Mas você vê, ele começa a formar um creme, né? Você viu na colher. Formou um mingau, você já pode pôr ele dentro do saquinho. Aí você vai dando uma apertadinha bem de leve. Quando ele sair aqui, ó, assim, já tá pronto, ó. Esse aqui é o pitanga. Não, ele vai ficar na textura, e ela fica na textura, gente, inicial da cera, tá? Ele não vai endurecer como parafina, tá? Vai acender normal. É claro que aqui eu posso acender normal, não vai derramar, porque eu não ultrapassei muito do copo. E ainda sobrou aqui nas laterais. Então, a cera aqui começar a derreter, ela vai escorrer para dentro do copo. Mas eu já fiz umas de lembrancinha, num copinho pequenininho, que eu passei mesmo, como se fosse cupcake. Aí a gente tem que colocar ela em cima de um pratinho, de uma bandeja, para poder queimar, tá? Acabou a preparação dessa? Dessa acabei. Oi? Se eu puser naquela cupcake e a silicone, dá para abrir e desenformar. Então, se for para uso, se for para o seu uso em casa, né, você pode fazer naquela forminha de silicone de cupcake e desenformar. Só que aí você vai ter que queimar ela num pires, tá? Num potinho. Gente, alguma dúvida aqui na preparação da vela? Se eu quisesse desenformar alguma vela, que tipo de cera que eu tenho que usar? Para desenformar tem que ser a parafina 140, 145 ou a ceramic Zeco. Aí tem as formas de alumínio, tem forma de silicone, tá? E você pode improvisar uma forma também. Tentei fazer para as formas. Eu comprei aqueles jogos de forma redonda, não desenformou. Então, eu te falo até onde você errou. Na temperatura que você colocou dentro da forma, tá? Na forma de alumínio, se você coloca a parafina numa temperatura muito alta, ela gruda. Aí ela não solta do alumínio. Aí você vai ter que aquecer, tirar, limpar o alumínio para fazer de novo, né? Então tem que tomar... Tem, cada parafina tem uma temperatura. E tá no folhetinho as temperaturas, né? Quando eu vou trabalhar com a parafina 140, 145, o ponto de fusão dela é 100 graus, né? E eu começo a trabalhar a partir de 80 graus para baixo. A mesma coisa acontece com as duas parafinas em gel. E a cera de coco e a ceramic Zeco é 70 graus, tirei do fogo, eu posso fazer a vela. O que é legal untar? O Lucas perguntou assim, o que passa para untar a forma, né? Eu gosto de trabalhar com temperatura exatamente para não ter que untar. Mas para quem vai fazer pelas primeiras vezes, existe um desmoldante. É um óleo super fino que a gente passa uma fina camada na forma e aí ela faz com que a parafina se deslize mais facilmente. Eu não uso, tá? Eu gosto de trabalhar com a vela sequinha, sem essa coisa mais gordurosa do desmoldante. Mas pode usar. Falar também de aquela vaselina. Então, vaselina, ela é muito grossa, né? E a vaselina normalmente a sólida, pelo menos, né? O que acontece se eu passar uma vaselina sólida na forma? Você vai passar com um pincel, não vai ficar aqueles riscos? Esse risco vai sair na sua vela. Tá? Por isso que eu não gosto de trabalhar com desmoldante. Eu prefiro desmoldante. Desmoldante. Por isso que eu prefiro trabalhar com temperatura. Porque se você colocar a parafina abaixo de 70 graus na forma, ela vai desenformar, que é uma beleza. Você consegue ver ela desgrudando da forma.